apresentação de hoje vocês se sintam encantados e espero que sejam meus colegas de trabalho, nossos colegas de trabalho aí, em algum momento. Show. Mas, como eu estava comentando anteriormente, eu tô por volta de 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses na XP. Eu sou de Brasília, então estou morando há 2 meses em Goiânia. Basicamente, comecei minha trajetória. Eu não era do mercado financeiro, basicamente. Eu vim ali de uma instituição na área de adquirência, não sei se vocês conhecem a Stone Pagamentos. Eu entrei na época que era uma startup das maquininhas de cartões verdinha. Basicamente, fiquei por volta de 3 anos lá também. Morei em Brasília, morei em Anápolis, tocando uma operação lá também. E basicamente recebi um desafio da XP para fazer uma migração de carreira. E, poxa, hoje já faz 2 anos e 2 anos e meio que eu estou aqui. Basicamente, toda essa trajetória dentro da assessoria. Né? Dentro da assessoria ele foi por volta de 3 segmentos. Né? Dentro da XP tem vários segmentos de assessoria. Até o momento que eu recebi o desafio de vir aqui até Goiânia e tocar a operação aqui na parte, né, de expansão em si, junto com o Matheus. Supervisionar os assessores diretamente vinculados à matriz de São Paulo, aqui em Goiânia e no interior também. Em algumas cidades ali que a gente acha que a gente pode atuar de forma estratégica ali em termos de potencial de expansão de operação. Beleza? Eu não sei se todo mundo sabe, a história é longa, mas a gente vai tentar resumir aqui, até para não ficar algo monótono e, obviamente, espero que vocês, ao longo aqui, podem interagir, podem me interromper, perguntar. Acho que é um bate-papo, acho que não é legal só a gente ficar falando aqui, escutar vocês também um pouquinho sobre dúvidas de possíveis, desde coisas do mercado, desde a rotina de um assessor, desde coisas institucionais da XP também. Beleza? Mas a gente basicamente surgiu ali em 2001. Poxa, era uma salinha bem pequena ali em Porto Alegre, 25 metros quadrados ali, 6, 8 computadores, era um barulho absurdo. Hoje em dia essas pessoas são praticamente quase todas sócias majoritárias ali. Basicamente eles queriam tornar algo diferente no mercado, né? Não sei se você sabe, a trajetória bancária no Brasil sempre foi concentrada em poucos bancos, né? Quando você pensa aí em qualquer empresa que você consome, desde um hambúrguer, um posto de gasolina, qualquer outro tipo de empresa, você vê que tem várias no Brasil. Quando você fala em bancos, você colocava talvez na mão de um ou dois, né, nos dedos de uma ou duas mãos. Então, era extremamente concentrado, a gente queria trazer algo diferente para o mercado brasileiro em si. Tomando até como exemplo algumas corretoras que já atuavam nos Estados Unidos, que tem uma cultura de investimento muito, muito maior, muito mais vigente do que a gente. Tá? E entrando aí, né, é interessante contar para a galera também que a XP tem 2 modelos de atendimento, né, que é o que a gente chama de B2B e B2C. O B2B nada mais é do que um escritório que ele é conveniado, né, que ele utiliza ali a corretora da XP para negociar valores, e a gente tem o B2C, que é a matriz. Então hoje todos nós 3 somos da matriz, e esse movimento ele começou em 2022. Então até 2022 a XP ficava concentrada em B2Bs por todo o país. Então em Goiânia a gente tem vários, Jataí, Rio Verde a gente tem alguns. E de 2022 para cá a XP começou a ter o que a gente chama de regionalização. Então, em vez de eu ter assessores matriciais apenas em São Paulo, no Sul e até mesmo no Rio de Janeiro, agora a gente tem assessores matriciais em Goiânia, em Cuiabá, Campo Grande, e o nosso intuito é expandir cada vez mais. Isso. E, poxa, em 2009 ali foi a época que a gente fez o IPO. A gente estava ali pertinho de tornar a maior corretora independente. Então, a gente não era vinculado a nenhum banco. Uma das coisas que a gente teve em si, ele trouxe para o mercado em termos de disrupção, os bancos em si eles só ofereciam produtos dos próprios bancos. A gente basicamente abriu a plataforma, ou seja, dentro da XP é como se fosse um shopping. Né? Poxa, você consegue comprar o shopping XP, você consegue comprar produtos da XP e de outras instituições também. Então isso foi bem novo para o mercado, fez com que as outras instituições evoluíssem em relação a isso também. Bem antes disso também, existia taxa de custódia em quase todas as instituições, e a gente trouxe algo novo também, diferente em relação a isso. Pode voltar um, tá? Então, poxa, tem a XP Educação. Não sei se até voltando bem aqui, antes do escritóriozinho ali, um momento que quase deu errado, que o Benchimol falava muito de bolsa de valores e ações. Cara, simplesmente ele teve a ideia de dar um curso disso, né, de mercado, de investimentos, e foi pós o curso que ele conseguiu abrir o maior número de contas. Basicamente, ele colocou 10, 15 pessoas na sala, fez a parte da educação, depois disso ele abriu quase 100% das contas.
Então, desde o início, a gente vem com essa pegada educacional, né? E, obviamente, a gente ainda mantém isso com o Instituto XP, com o XP Educação, tem cursos ali, pós-graduação, todas voltadas para a área de tecnologia e do mercado financeiro também. Além de outras corretoras, né? Tem a Rico, tem a Clear, que a gente foi adquirindo ao longo do caminho. São focos diferentes ali, não precisa entrar aqui no detalhe, mas são corretoras todas do mesmo grupo, tá bom? E até um ponto interessante explicar que hoje, como a gente faz parte da matriz, a gente consegue também poder fazer um percurso dentro de outras empresas do mesmo grupo. Então, talvez hoje você venha como assessor da XP e daqui 6 meses pode estar sendo um líder na Rico, né, tocando alguma operação também na Clear. Então, a gente tem essa maleabilidade também que é muito bom ali para o nosso dia a dia. Aqui são um dos nossos passos ali em si, de que a gente vê como os principais pilares em si dentro da instituição para fazer a gente continuar tendo uma progressão, um sucesso em si dentro do mercado. Que, de forma bem resumida, cara, a gente olha muito para o cliente. Então, cara, a gente estava até falando semana passada sobre alguns casos de encantamento de cliente, né? Quando você encanta o cliente, o restante ele vira consequência. Às vezes as empresas gastam muitos valores em rede nacional, coisas do tipo. É difícil você ver a XP em rede nacional. A gente foca muito em encantar um cliente, porque a gente acha que é muito mais produtivo e mais barato para trazer mais clientes e trazer a fidelidade também. Qualidade, então, a gente tem que fazer essa gestão, não só a gestão em si, mas o relacionamento muito próximo com qualidade do cliente, né? Fazer a experiência dele muito positiva também, para a gente manter um relacionamento sustentável, né? Não é aquele, cliente que veio de um banco e teve algum problema e em 3 anos o cliente passou por 3 instituições, isso não é a ideia. Basicamente, a qualidade faz com que ele fique com a gente a longo prazo e isso é saudável para ambos os lados, tá? Tem funcionalidade, experiência, então a gente, vez ou outra, a gente traz muitas pessoas já de mercado para trazer para a nossa estrutura. Recentemente veio a coordenadora do Unique, ela veio basicamente ali de um quadro de diretoria do Itaú, ela veio assumir uma operação, a coordenação de Unique, ela é aqui de Goiânia, chama Marcela. Basicamente hoje ela está fazendo parte em expandir a operação Unique. O Unique basicamente é um segmento de assessoria que atende clientes a partir de 3 milhões. Então aquele assessor mais sênior que basicamente já tem uma experiência ao longo do tempo com esse tipo de clientes, tá? Então isso traz experiência, traz pessoas de mercado, além de a gente formar isso muito dentro de casa também. Então a gente traz as duas abas, tá? E hoje, né, a gente tem 4 pilares, né, que é o foco no cliente, sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Eu acho que de todos eles, o mais importante no nosso dia a dia é ter um espírito empreendedor, porque diferentemente de qualquer outra instituição, a XP ela te trata como se você fosse o dono da empresa mesmo. Então, cara, sua carteira está indo bem, sua carteira está indo mal, realmente é responsabilidade sua. A empresa ela vai te dar toda a mão ali para você poder progredir, mas é resultado seu. Então, isso é muito bom, porque a gente tem cases aqui dentro de pessoas que com 9 meses de XP se tornaram sócias, com 2 anos já são sócias, e isso é aquilo que motiva a gente. Então, o espírito empreendedor, eu diria que desses 4 pilares hoje seria o mais forte para a gente no dia a dia, e 15% de todo o nosso grupo hoje já é sócio. E muitos deles vieram daquilo que o Alvin estava falando. Cara, pessoas que estavam no escritório de 25 metros quadrados, que acreditaram no sonho, compraram a ideia da empresa e hoje estão ali numa empresa que já é a quinta mais valiosa do país, né? Que você vai ser semana na notícia. Isso, acho que um exemplo na prática é a gente aqui, né? Ninguém chegou, cutucou a gente e falou, poxa, vai lá no FG dar uma palestra. A gente sempre busca, cara, tratar a nossa região, o nosso escopo como a nossa empresa em si, o nosso negócio ali, que a gente vai fazer de tudo para fazer dar certo. Obviamente que vai haver direcionamentos, mas não necessariamente a gente vai fazer tudo à base de direcionamento, né? Justamente ter essa cabeça de empreendedor. A XP em si dá muito pista para isso, né? É difícil alguém te falar não, geralmente a gente gosta muito de errar, mas sempre tentando errar pequeno para a gente ajustar a rota e buscar um caminho mais eficiente, coisas desse tipo. Mais teórica e combinada um pouquinho com métodos quantitativos. Eles não focam tanto na economia, mas acessibilidade. E uma economia aplicada, que a ênfase, geralmente, tem uma ênfase mais ou menos quantitativa nas disciplinas macro, micro e disciplinas de economia quantitativa. E o foco, geralmente, das dissertações é a utilização de algum modelo econômico, método quantitativo mais forte, para testar alguma hipótese.
Então, em termos de carga horária teórica, de teoria econômica são mais fortes em teoria, formulação de modelos teóricos, e os de mestrado em economia aplicada mais fortes na aplicação da econometria, na aplicação de métodos quantitativos. E desenvolvimento econômico fica ali mais ou menos no meio termo. Mas, como eu falei, ela não é uma lista exaustiva, não é uma classificação exaustiva. É uma classificação que a gente costuma conversar entre si, que acaba dando esses nomes aí dos programas. Mas tem que entrar no site de cada um deles para entender efetivamente qual que é a deles. Okay? Uma vez mestrado dentro do mestrado em economia, geralmente vocês vão se deparar com essas 3 grandes disciplinas obrigatórias, principalmente macro e economia, elas são obrigatórias em todos os programas do mestrado em economia, e disciplinas de métodos quantitativos. Alguns vão ter, como é o nosso caso aqui, economia matemática e econometria, outros vão ter apenas um intermediário entre os dois, ou só economia matemática ou só econometria. Os de economia aplicada geralmente tem os dois, econometria e a economia matemática. E dependendo do centro que você vai estudar, dependendo da universidade que você vai fazer a graduação, tem essas disciplinas que também podem ser obrigatórias, como desenvolvimento econômico, economia internacional, economia brasileira e metodologia científica, depende muito também de cada programa. No caso da mestrado de administração, geralmente tem algumas disciplinas básicas, que costumam ser teorias organizacionais, tem algumas disciplinas também de métodos quantitativos logo no primeiro período, disciplinas de métodos qualitativos, que também, dependendo do programa, não é o nosso caso aqui, também tem uma disciplina específica para essa. Dependendo do programa que você vai fazer, e aí isso vai para qualquer área, quando você entra, você tem essas disciplinas obrigatórias e tem as obrigatórias da linha. As obrigatórias gerais todo mundo tem que fazer, e dependendo da linha de pesquisa que você escolheu, você tem que fazer uma obrigatória daquela determinada linha, ou uma obrigatória ou uma optativa. Aqui na Universidade de Administração também tem essa divisão. Os alunos geralmente fazem 4 disciplinas no primeiro período, 3 disciplinas todo mundo faz e uma disciplina divide em 2 grupos. Aí o pessoal mais da área de qualitativo e o pessoal mais da área de quantitativo. Ok? No caso da mestrado de economia não tem essa divisão. A gente está dividido em áreas, mas todo mundo deve fazer todas as disciplinas obrigatórias. A gente dividiu as obrigatórias. Bom, qual é o perfil que a gente espera do aluno que faz o mestrado, não só em economia, mas também em geral, assim, para as áreas gerais? O que a gente espera quando o aluno sai daqui? A gente espera que ele tenha uma formação bem sólida, tanto na parte de teoria econômica, quanto na parte de métodos quantitativos. A gente espera que seja um aluno que consiga desenvolver a capacidade de resolver problemas. E quando da forma como as disciplinas são montadas, elas são muito montadas para o aluno tentar resolver determinado problema, principalmente disciplinas de economia matemática e econometria. As disciplinas básicas, entre aspas, de macro e micro, elas são direcionadas para te ajudar a entender como funcionam os modelos de macro e de micro. Então, por isso que a leitura costuma ser bem carregada. No caso da administração, também tem muita leitura dessa parte de teorias organizacionais e tal, que é justamente para te ensinar como ler os artigos, ou seja, para te explicar como tem que ser a leitura, como tem que ser o processo de pesquisa. Okay? No caso aqui da economia, espero que nossos alunos eles tenham essa habilidade de formular projetos de pesquisa, sejam pequenos, sejam grandes de escala, e para a gente ter alguns egressos que trabalham nessa parte de desenvolvimento de projeto de pesquisa para alunos do governo. Mas eu acho que o mais importante aqui é pensar o seguinte: o aluno de mestrado no estrito senso, independente da área que ele entrar, a gente espera que ele saiba qual é uma característica aí, que ele seja um aluno autodidata, ou seja, seja um aluno capaz de aprender alguma coisa que não foi explicada em sala de aula. É o que acontece com a imensa maioria dos professores. A imensa maioria dos professores, quem que explica para vocês em sala de aula, hoje nós não aprendemos em sala de aula. Por exemplo, eu aula de econometria. Eu fiz graduação na década de 90 do século passado, ao tempo. Então, assim, quando eu fiz graduação, geralmente a gente não, a disciplina de, quando chegava lá na disciplina de econometria, a gente chegava até a regressão básica, a regressão múltipla ali, passando, bem rapidinho. Quando eu cheguei aqui, você vê a emenda, você fala, não faz mais sentido a emenda ser tão curtinha assim. Você tem um desenvolvimento de software, você tem disponibilidade na área de software, então compensa mais você ampliar. Então, muita coisa, principalmente a disciplina de econometria 2, que é séries temporais, eu efetivamente não aprendi em sala de aula, tive que aprender justamente para conseguir explicar
sai de sala de aula depois. Então, muita coisa que nós explicamos para vocês, nós temos que aprender sozinhos. Mas a gente sabe a base. Então, o mestrado, a graduação e logo depois do mestrado, a gente dá a base para você se tornar um autodidata. E é isso que a gente realmente espera dos alunos de pós-graduação. Então, o mestrado ele tem que ser autodidata. Quais são as áreas que a gente espera que o aluno de mestrado trabalhe? O pessoal acaba falando que não vou fazer mestrado porque não tem mercado de trabalho, mas mestrado a gente é super qualificado, e de fato, dependendo da empresa, dependendo do lugar que você vai trabalhar, você pode acabar ouvindo essa conversa. Mas muito porque o pessoal não conhece o que o aluno de mestrado consegue fazer. Principalmente aquela parte que eu falei do autodidata. Um cara que vai entrar, uma pessoa que vai entrar numa empresa, ele pode não ter estudado aquilo efetivamente, ele vai conseguir aprender e resolver aquele problema. Então, no nosso caso aqui, a gente espera muito, no caso do mestrado em economia, o mercado de trabalho que a gente espera quais são universidades, institutos de pesquisa, o setor público em geral. Na verdade, o setor público em economia é a nossa grande filão, digamos assim. Mas a gente também espera na parte de assessoria empresarial, a parte de análise de dados, a assessoria de pesquisa, a assessoria de sindicatos ou outras instituições. E a gente tem vários alunos atuando nessas áreas, mais empresariais, no mercado de trabalho privado. A gente espera que ele seja capaz de construir relatórios técnicos, tanto interpretar os relatórios técnicos antigos, como propor novas formas de analisar, a assessoria ali na parte de tomar de decisão, ser um analista de dados mesmo. E a gente tem alunos que estão trabalhando, por exemplo, no Boticário, que ela é analista de dados no Boticário, que é ex-aluna aqui tanto da graduação como do mestrado, no nosso mestrado. Ela está usando coisas lá que ela, como eu disse, não aprendeu em sala de aula, mas ela deve se virar para aprender depois. Como o mestrado conheceu a base, ela consegue, na medida do possível, se virar. E a gente espera que seja um cara basicamente bem flexível, que consiga propor soluções de problemas, analisar problemas e propor soluções para ele. E o que a gente faz? Né? E ali no portal da CAPES, na plataforma Supiras, tem uma lista de todos os programas que são habilitados a fazer, que são habilitados a fornecer o mestrado ou doutorado. No caso da economia, nós temos 77 centros de pós-graduação em economia espalhados pelo país. Eu falo centro porque é um nome que já deve injusto que diz economia. Bom, mas quando eu falo centro é a universidade. A universidade, mesmo dentro de uma mesma universidade, você pode ter mais de um centro. A Viçosa, por exemplo, tem 2 centros de economia. A Unicamp, se não me engano, a USP tem 2 centros de economia. Então, são escolas que a gente pode fazer, são cursos, digamos assim. Então, são 77 cursos, tanto em instituições públicas quanto privadas. E aqui no Centro-Oeste, nós somos 9 ao total. Tem ali a IGV abriu uma sede, digamos assim, uma filial, por exemplo, lá em Brasília. O IPEA também está com a outra, os dois são mestrados profissionais. A UNB de mestrado profissional e acadêmico, a UCB, que é a particular católica de Brasília, tem também os dois. A UFMT, que tem a pública, e temos nós aqui também com mestrado acadêmico. Okay? Mas aí no site da plataforma eles conseguem a lista de todos os programas habilitados. E como que faz para entrar? Né? Qual que é a regra de entrada? Aí é uma zona meio cinzenta, porque na prática cada escola tem sua própria norma de entrada. E cada um vai ter sua grande norma específica, digamos assim. No caso da DI e da contabilidade, geralmente o pessoal faz a prova da parte. Ela tem acho que 2 ou 3 vezes por ano, se não me engano. No caso da economia, a principal prova de seleção é no PEC. E ela é ofertada apenas uma vez por ano. Mas, em geral, são utilizados a análise de currículo, projeto, isso aí independente dos programas, e análise de currículo, projeto. Uma prova, no caso da economia, costuma ser a prova do PEC, no caso da administração e contatos, costuma ser a prova do PAD. E uma combinação dos dois. Então, geralmente, a gente tenta fazer isso. E tem um que a gente chama de atividades suplementares. E no caso aqui da nossa pós-graduação em economia, a gente tem esses dois. A gente utiliza a prova do PEC em primeiro lugar, então tem o exame PEC,
e depois com as datas remanescentes, a gente disponibiliza dados remanescentes para o edital suplementar. E o edital suplementar, aí cada ano a gente, entre aspas, inventa alguma coisa diferente para o edital suplementar para encaixar melhor os alunos aos seus orientadores. Lembrando que todas essas entidades do Sistema S, elas atuam em rede. Então, o que vocês verem aqui, elas podem ou devem ser replicadas em todos os estados, todas as unidades federativas. E estão, de fato, nas 27 unidades federativas, em todos os estados, inclusive no Distrito Federal. E essas conexões, elas não acontecem só no país. Elas acontecem em parcerias nacionais e internacionais também. Então, por exemplo, o Instituto Fraunhofer, que é da Alemanha, é um parceiro estratégico dos laboratórios que o Senai possui hoje. Hoje nós temos 2 ISTs, que são Institutos Senais de Tecnologia, e esses 2 ISTs, eles trabalham com a parte de automação, que fica aqui próximo, no setor Fama, e o Instituto de Senai de Alimentos, que trabalha não só a parte de alimentos, mas a parte de metrologia, ou seja, vamos medir se aquele alimento está pronto de acordo com uma normativa técnica da saúde pronto a consumo. Então, toda essa parte a gente está nos Institutos Senai. Além das pesquisas básicas e pesquisas aplicadas para a área de alimentos e a área de automação e de ciência e tecnologia. Então, hoje a gente tem, além dos laboratórios que trabalham a parte de metrologia, os centros de competência e consultoria, que é justamente esse ambiente onde a gente tem lá pesquisadores, né? Esses pesquisadores podem ser graduandos, graduados, mestres, mestrandos, doutores, doutorandos, ou de Goiás, do Brasil ou fora do Brasil, atuando em pesquisas aplicadas para que essas ações sejam implementadas nas indústrias goianas e do Brasil, né? Então a gente tem ali os centros de competência. Então esses consultores, essas equipes técnicas, elas são especializadas para poder fazer essa atuação muito próximas do Senai. E os centros de excelência, que aí trabalha PDI na íntegra, né? Então trabalha lá desde os TRLs 1, 2 até o TRL 9, até o TRL que a gente chama TRL, que é uma nomenclatura, né, traduzida da NASA, onde a gente trabalha o nível de maturidade do negócio, né, da pesquisa, para poder ela virar um negócio. E aí a gente trabalha pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de pesquisa aplicada que nós falamos, tem os espaços dedicados para que os estudantes possam ir lá e levar seus espaços ou fazer eventos ou ações, que são os espaços makers, os Senai Labs, também aí a parte de SESI e Senai Educação, né? Então o SESI trabalha a educação básica, que também trabalha a inovação na parte de saúde e lazer, e o Senai Educação, que envolve também desde o ensino fundamental até a pós-graduação, mestrado e doutorado. A gente tem todas essas partes. E o Habitat de Inovação é onde as empresas, né, que ali desenvolveram suas pesquisas, eles podem incubar os seus negócios dentro dos habitats Senais de Inovação. Tá? Hoje aqui em Goiás nós temos o Senai Hub, que trabalha essa parte de inovação tecnológica, que fica aqui também na Fama, no mesmo prédio do IST, que é o Instituto Senai de Automação. E ali, né, as indústrias vêm com todos os seus problemas e desafios, né, que a gente nasceu lá no começo justamente para sanar esses desafios e os problemas da indústria brasileira. Tá? Então, esse aqui é um pouquinho da atuação do Senai aqui no estado de Goiás. Agora, falando um pouquinho de uma outra casa, né, que é o Senar, que é o da agricultura. É uma das casas mais jovens aqui em Goiás. Enquanto o Senai já está há 77 anos, desde 1942 no Brasil, 45, se não me engano, aqui em Goiás, o Senar é novo. Então, ele está desde 1993, atuantes com ações para o agro. O professor está ali sempre atuante, vai poder me corrigir se eu estiver fazendo qualquer coisa errada aí, hein? Qualquer confusão. E aí eu trouxe aqui uma das principais ações para o ecossistema de inovação do agro, como que o agro vem suportando a parte do ecossistema de inovação. Então hoje o Campo Lab foi criado, né, em 2019
e 2019 criado o Campo Lab para poder absorver todos os desafios que o agro tem aqui no estado de Goiás. E ele foi o primeiro hub de inovação do agro no Brasil, onde o objetivo era trazer os desafios do agro para pensar soluções, né? Que é um programa para suprir esses desafios e dos produtores por meio de novas tecnologias. E dentro... Eu vou trabalhar a obra de Foucault. Então, o título do trabalho ficou Foucault sobre o neoliberalismo e o homem econômico. Vou começar aqui a passar isso para frente. Então, no meu projeto, eu vou colocar como objetivo fundamental fazer uma revisão bibliográfica da obra de Foucault e tentar contextualizar de uma forma bem sintética, que é uma obra muito grande, extensa e densa, de um contexto mais holístico na obra dele, o que eu vou chamar de crítica ao neoliberalismo como escola teórica e aos principais conceitos que fundamentam a conceituação neoliberal do século XX. Aqui no FG Marketing, e o meu tema é economia vulgar, para deixar de falar. Bom, para exemplificar o que seria a economia vulgar é um termo criado por Karl Marx, que apareceu primeiramente no livro do Capital, que ele é um termo depreciativo, que ele usa para criticar os pensadores que, segundo ele, perderam a essência da pesquisa e da investigação, que seriam, para ele, teóricos que não pesquisam a profundidade da economia. No Capital, ele estuda bastante sobre o que seria o capitalismo, o capital, e, para ele, existem diversos autores, e esses autores são, vamos dizer assim, vulgares na visão dele. Por quê? Porque eles apenas buscam justificar o sistema em vez de entender como ele realmente funciona, as suas dificuldades, as suas problemáticas, e só buscam justificar eles. Pode ir. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Sérgio Bernardes, o orientador é o Thiago Cavalli. E hoje a gente vai falar sobre o tijolo ecológico, que ele é um trabalho da Cooperativa Circular, cooperativa no qual eu faço o papel de economista e pesquisador ao mesmo tempo. E também existe uma união entre a engenharia civil e o desenvolvimento sustentável, então acaba sendo uma disciplina, uma coisa interdisciplinar. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a iniciação tecnológica, porque a maioria das pessoas não entende muito bem sobre a iniciação científica, mas acabam não percebendo tanto a iniciação tecnológica. Ela tem uma perspectiva um pouco diferente, ela não se contrapõe, mas ela complementa, ela serve como uma alternativa. Porque enquanto a iniciação científica foca na pesquisa, em escrever, em ler bastante, a iniciação tecnológica é um pouco mais prática. Querendo ou não, nessa prática a gente acaba utilizando bastante ferramenta tecnológica para conseguir desenvolver nosso projeto, e é bem interessante por tratar de um network diferente, porque a pessoa tem mais aquela participação com o meio. E com isso, a cooperativa do tijolo ecológico entra juntamente com a economia circular, onde a gente tem um fator, primeiramente, referente ao meio ambiente, e a gente trabalha sobre desenvolvimento sustentável, onde a matéria-prima principal vai ser o solo cimento, e ele é biodegradável, então ele acaba sendo um bom aliado do meio ambiente. A gente também tem a perspectiva econômica, que vai fomentar o mercado, que ele traz inovação e eficiência. Querendo ou não, para o marketing é uma coisa muito boa, que as pessoas atualmente procuram essa parte de inovação, que é diferente do que vende. E também ser eficiente, porque vai garantir a segurança na casa que for construída, no prédio que for construído, e também o menor custo de produção, que vai acabar abaixando o preço e também maximizando o bem-estar. E também a gente não pode esquecer a parte social, por se tratar de uma cooperativa, onde a gente tem a participação integral dos cooperados na tomada de decisões. Então não existe um patrão, não existe uma figura, uma liderança que impõe alguma coisa. Existe uma votação na tomada de decisão, e isso faz a cooperativa para frente. Conceitual. O que é que nós trabalhamos, de fato? Né? No que se refere à ideia da digressão, o debate sobre conceitos e categorias, né? O conceito de subdesenvolvimento dependente, né? Ele entendemos que possui uma capacidade analítica explicativa densa, porque não só se relaciona com o tempo presente, mas como traz todos os elementos importantes para mostrar as condições estruturais aí que demarcam a existência
do tempo passado dessa economia, que a gente chama de economia brasileira, né? De forma que esse movimento substancial da economia, da dinâmica da economia brasileira, ela não se altera em substância nesse movimento do tempo da economia brasileira, do tempo que nós estamos propondo analisar, né? E como a gente está aqui, o texto mais geral, ele trata desde o início do processo de industrialização e substituição de importações, né? Nós trouxemos um marco para cá, que foi para tratar mais especificamente do modelinho que a gente do índice que a gente criou, tá? Mas os dados mostram que nós começamos a trabalhar os dados desde 1940 e pouco. Nós vamos ver que não se altera muito aí o movimento do comércio exterior, puxado por exportações e importações, a taxa de investimento e o salário mínimo real.